disse há pouco, vamos falar sobre economia. Estou aqui com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating e nos atende com muita gentileza. Oi, Alex, como é que vai? Boa tarde. Olá, boa tarde. Alex, me fala uma coisa. Quando uma eleição termina de maneira equilibrada no primeiro turno, isso significa ou pode significar que o mercado entende como não haver a possibilidade ou diminuir a possibilidade de haver grandes arroubos em direções de radicalização para esse ou para aquele aspecto, e aí o mercado entende e fala assim, com o equilíbrio, a direção do centro é a mais viável, e aí sim os movimentos que estão hoje aparecendo com bolsa subindo, dólar caindo, entre outros aspectos, ficam mais evidentes. Isso é uma maneira correta de pensar? Sim, é uma maneira correta e a gente pode ampliar um pouco mais essa análise. De que modo? É claro que, analisando o resultado do primeiro turno, como não houve uma definição do pleito presidencial, ficou-se, portanto, para o segundo turno, outras variáveis entram na análise, como, por exemplo, a formação do Congresso Nacional. O que nós vimos é que houve uma renovação de boa parte do Senado, muito mais alinhado à direita, né, do país, e uma parte também da Câmara dos Deputados Federais. Então, a composição do Congresso hoje está mais alinhada à direita, o que significa que, muito provavelmente, e num próximo e eventual governo, por exemplo, de Lula, nós não teríamos aqueles efeitos de estatização, ou seja, o processo de privatização ele não seria revertido. E isso é importante para uma economia que precisa, naturalmente, ter uma liberdade econômica. Então, o mercado, olhando para esse cenário do Congresso, viu que há uma dificuldade maior. E seria, de alguma forma, na leitura do mercado financeiro, um retrocesso para a economia brasileira, voltar a ter um estado muito maior do que já é, que é essa postura, né, que está no plano de governo do Lula. Então, essa situação ficou entendida e o grande recado do mercado está sendo dado hoje com uma forte alta da Bolsa e uma queda do dólar. Alex, boa tarde. É claro que o país teve, desde a redemocratização, um amadurecimento, inclusive em relação à maneira como recebe discursos de candidatos, como percebe, como lê esses discursos. Todos nós nos lembramos aqui, quando o Mário Amato falava daquele êxodo de empresários e investidores, se o Lula ganhasse, etc. De certa maneira, isso está na origem da necessidade ali daquela tal carta aos brasileiros, né, escrita pelo Lula. O fato é que, quando chegou ao poder, o Ciro Gomes, inclusive, fala que Lula e Bolsonaro eles não se afastaram da ideia central de política econômica que vigorou no governo Fernando Henrique, né, que decorreu do Real, lá do Itamar Franco ainda. Hoje, tanto tempo depois, mesmo com esses discursos, farei isso, farei aquilo, etc., pelo menos na média, porque às vezes a gente fala mercado como se fosse um ente homogêneo, né, todos pensaram a mesma coisa, mas na média, a percepção no mercado de investimentos, de ações, de câmbio, etc., não é que ganhe um ou ganhe outro, não haverá nenhuma alteração expressiva em termos de política econômica? Perfeita análise, exatamente isso, né? Não só que não haverá, mas como também o espaço para que houvesse se restringiu. Essa é uma parte da leitura, né? E você falou muito bem, né? Eu acho que o Plano Real já está consolidado. É muito difícil que um novo governo, qualquer que seja, venha alterar o rumo da política econômica do país, sistema de metas para a inflação. A gente tem aí uma necessidade grande de colocar a casa em ordem no plano fiscal. Então, eu acho que, independente se for Bolsonaro ou Lula, o primeiro ano de governo vai ser para colocar a casa em ordem, vai ser para sentar e conversar com o Congresso Nacional. Então, você falou muito bem, o mercado ele não é unanimidade, né? Mas ele reage com as perspectivas futuras da economia, olhando esse plano econômico que está
vigorando já há muito tempo, né? Esse nosso sistema econômico, desculpa, que está vigorando há muito tempo, há quase aí 30 anos, né? Vai ser completado daqui 2 anos. Então, o Brasil já consolidou essa situação. É difícil a gente enxergar alguém que vá mudar a direção dessa condição econômica. Porém, de novo, o mercado ele vive de expectativas futuras diante de fatos presentes. E o fato presente é que estreitou-se, né, a situação, a possibilidade de um retrocesso na parte de privatizações. Eu estou comentando só especificamente isso, porque hoje, olhando ali esse desempenho positivo do mercado, boa parte das ações que subiram estão relacionadas às estatais, tá? Que foram privatizadas em parte, ainda tem um controle do governo. Então, é só por isso que eu quis chamar essa atenção. Claro, claro. Alex, é claro que há coisas que nenhum governo brasileiro pode controlar. Conflitos internacionais, algumas situações que provocam elevação do preço do petróleo ou a queda do preço do barril, elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, como tem ocorrido este ano, em razão da inflação local, etc. Se a China vai demandar mais ou menos comida e minério no ano que vem. Enfim, são coisas que o governo brasileiro, nenhum governo pode controlar. Agora, aquilo que é controlável internamente, por exemplo, a questão fiscal. Que expectativa você tem e que diferenças você enxerga em Bolsonaro e Lula em relação ao equilíbrio fiscal? Olha, essa é uma questão extremamente importante e vou aproveitar, você citou Mário Amato, né? O Mário Amato, em agosto de 1987, no dia 18 de agosto de 87, eu li essa matéria 2 semanas atrás, o Mário Amato disse a seguinte frase, né? Ou o Brasil acaba com o déficit fiscal, ou o déficit fiscal acaba com o Brasil. Então, isso aconteceu há 35 anos atrás e é muito presente essa situação no Brasil. Nós vimos que, obviamente, a pandemia ela trouxe uma situação muito complicada no campo fiscal, mas em 2021, por conta do imposto inflacionário, o governo conseguiu fechar as contas no azul e muito provavelmente vai conseguir esse ano. Porém, quando a gente olha do lado da receita, não existe uma receita continuamente crescente, só do lado da despesa. Então, o desafio de Lula ou Bolsonaro é colocar a casa em ordem a partir de 2023 com as chamadas bombas fiscais, né? Ou seja, tem diversas coisas que foram adotadas pelo governo atual e diversas coisas que foram herdadas pelo governo atual e que não foram resolvidas e que terão que ser enfrentadas a partir do ano que vem. A questão, por exemplo, de precatórias, onerações, revisão de tabela de imposto de renda, entre outros fatores. E aí o que a gente ouve dizendo que quer flexibilizar o teto de gastos e o outro disse que não quer nem ter mais teto de gasto. Então, veja, nós temos aí situações necessárias de enfrentamento ao déficit fiscal que pune o crescimento brasileiro há mais de 30 anos, como o próprio Mário Amato disse em 1987, e que os dois candidatos ainda não demonstraram de fato, como vão enfrentar esses problemas fiscais. Isso vai tirando esse ritmo de crescimento econômico, essa atração econômica do país, que, em última instância, é baixo nível ainda de emprego e baixo nível de renda. Precisamos tirar as amarras fiscais, porque senão a confiança do investidor, e boa parte dele está no mercado financeiro, que é quem dá liquidez para as empresas, traz o capital para cá, como que eles vão ter confiança se nenhum dos dois ainda apresentou um plano? A grande confiança, sem dúvida alguma, é que Paulo Guedes, pelo menos, Paulo Guedes, que está no comando do Ministério da Economia, tem dito que essa é uma preocupação dele, colocar a casa em ordem a partir de 2023, olhando essa questão fiscal com um pouco mais de cautela, até porque o cenário internacional vai ser desfavorável. Por essa linha, claro, tem um pouco mais de expectativa positiva. Já pelo lado de um novo governo do Lula, a gente não sabe quem será o presidente do Banco Central, não sabemos quem será o ministro da Economia, então fica-se, portanto, uma grande preocupação em relação a qual será a política econômica. Vai continuar com esse gasto que já vem acontecendo ou não? Vai ser uma política muito mais do lado da austeridade. É por isso até que existe uma grande preocupação com o campo fiscal.
Nas outras áreas, a gente sabe que tem demandas na área social, de segurança, que vão acontecer naturalmente, mas essa parte é a que mais preocupa, e eu acho que nenhum dos dois candidatos, por enquanto, ainda mostraram, de fato, que vão encarar de frente a situação. Um está um pouco mais na frente porque está no governo, mas só por isso. Ô Alex, uma última de minha parte. Quando há acenos, e aí você falou a respeito do Paulo Guedes, que já é uma coisa palpável, né? Mais fácil de assimilar, mas quando há acenos de candidatos para setores, por exemplo, claro que todo mundo está cobiçando os 5% que a Simone Tebet teve no primeiro turno. Ela é do centro-oeste do Brasil, ela está mais próxima do agronegócio. Esse é um aceno, e eu já li várias coisas relacionadas a isso, um aceno para o agronegócio. Todo mundo quer, todo mundo sabe também que o presidente Jair Bolsonaro é mais ligado a esse setor, e do lado do Lula eles vão querer se aproximar desse setor. Esse tipo de condição de pegar alguém que é próximo causa algum tipo de movimento no mercado, de aceitação ou de negação? Sem dúvida alguma, até porque, se nós colocarmos de forma fria a diferença, né, entre Bolsonaro e Lula, Lula venceu por 5,2 pontos percentuais. Não é uma diferença grande, e que, considerando ali boa parte do eleitorado da Tebet, que você colocou muito bem, é do agronegócio, então isso pode deixar ainda mais a disputa voto a voto, vai mexer com as expectativas de mercado, sim, porque, de novo, se você tem alguém mais à direita na situação de condução da política econômica e que o agronegócio está muito mais alinhado a essa política, né, então essa candidata que ficou em terceira posição pode fazer uma grande diferença e o mercado pode começar a precificar essa continuidade da política econômica. É importante dizer que o mercado financeiro ele não escolhe candidato e nem ideologia. Ele escolhe tendências de política econômica que vão ter um impacto direto no preço dos ativos. Quais são os ativos? Ações, taxa de juros futuro, taxa de câmbio, né? Então, todas essas variáveis vão ser afetadas dependendo qual a tendência da política econômica. E essa política econômica, que é muito provavelmente da Tebet, seria a mesma que Paulo Guedes está implementando, então sim, mexe com o mercado. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Agradeço pelo convite e a todos os ouvintes. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Agora